Seu meu irmão, a paz do seu meu irmão, sou a Bispa Eliane, trazendo para você mais uma parte do estudo Curando Feridas Emocional. O tema de hoje, sem sofrimento, sem livramentos. O título, dessa aula de hoje, que é a 14ª aula. A autora Joyce Meyer, que é a autora desse estudo, que estou compartilhando contigo, de um livro, vai dizer que aprendeu algo bastante sério por meio da sua experiência pessoal. Ela aprendeu, não tenha medo da dor. Por mais estranho que isso possa parecer, quanto mais você teme e resiste à dor da cura, mais isso aumenta o efeito e o sofrimento que ela tem sobre você. Um exemplo dessa verdade aconteceu anos atrás, vai dizer a autora, quando ela fez um jejum pela primeira vez pela sua vida. Deus mostrou a ela 28 dias de jejum à base de sucos. No início, ela passou por momentos realmente difíceis. Ela estava muito, muito faminta. De fato, ela se sentia tão faminta que estava realmente sentindo dores. Enquanto ela chamava ao Senhor, lamentando que não estava aguentando mais, ele respondia profundamente dentro dela, ouviu uma voz mansa e suave. Veja 1 Reis, capítulo 19, 12. Do Senhor dizendo, pare de lutar contra a dor, deixe-a trabalhar em você. Daquele dia em diante, o jejum foi muito mais fácil, mesmo aprazível, porque ela sabia que cada vez que se sentia desconfortável, era sinal de progresso. A regra é que quanto mais resistimos à dor, mais forte ela se torna. Quando uma mulher grávida está em trabalho de parto, o aviso é para ela receber das enfermeiras, é para ela relaxar. Ela sabe que quanto mais lutar contra a dor, mais forte a dor se tornará e mais o processo de parto demorará. Quando você está atravessando um tempo difícil, quando a dor se torna tão grande que parece maior do que você pode suportar, lembre-se de Hebreus 12, 2, tirando os olhos de tudo que nos distrai e focando em Jesus, que é o líder e a fonte da nossa fé, dando o primeiro incentivo para a nossa fé e também o seu consumador, levando à maturidade e à perfeição. Ele, pela alegria, obtém o prêmio que estava diante de si, suportou a cruz, desprezando e ignorando a vergonha, e está agora sentado à direita de Deus. Quando você experimenta alguma dor, não lute contra ela, permite que ela complete seu propósito. Lembre-se dessa promessa, aqueles que semeiam com lágrima colherão com alegria e cântico. Lá de Salmo 126, versículo 5. Aprenda a observar naquilo que você precisa, sabendo que há alegria do outro lado. A cura pode ser dolorosa, mas você não tem nada a perder. Você estará sofrendo de qualquer maneira, então pode pelo menos colher o pleno benefício dessa dor, tanto quanto você permitir ao abuso do passado mantê-lo em escravidão, permanecerá em sofrimento. Ao menos a dor da cura produz um resultado positivo. Alegria em vez de miséria. Deixe sua dor levá-lo para fora da escravidão e não aprofundá-lo nela. Faça a coisa certa, mesmo que seja difícil. Obedeça a Deus e siga a direção do Espírito Santo, sabendo que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã, conforme vai dizer o Salmo 30, capítulo 30, versículo 5. A única saída é prosseguir. Em um dos encontros de mulheres, uma mulher veio à frente, Joyce Meyer vai dizer, pedindo que orasse por ela para certa prisão ser quebrada em sua vida. Logo que Joyce Meyer começou a orar, ela desabou a chorar. Quase imediatamente ela teve uma visão na qual ela estava numa pista, como se estivesse participando de uma corrida. Enquanto observava, ela pôde ver que cada vez que a corrida ia começar, ela se movimentava em direção à linha de chegada, ia até o meio do caminho, dava meia volta e voltava à linha de partida.
Após algum tempo, ela repetia o processo. Isso aconteceu várias vezes. Compartilhei com ela o que estava vendo e lhe disse que cria que Deus estava lhe dizendo: dessa vez você precisa seguir o caminho até o fim. Quando compartilhei essa mensagem com ela, imediatamente ela concordou que Deus estava falando consigo. Seu problema era que, embora frequentemente ela fizesse algum progresso em direção à cura emocional, sempre desistia ao sofrer alguma pressão. Agora ela estava determinada a prosseguir até completar a vitória. É sempre muito mais difícil terminar do que começar. Não existe realmente métodos instantâneos para a cura emocional. Em 2 Coríntios capítulo 3, versículo 18, o apóstolo Paulo fala dos cristãos sendo transformados de um degrau de glória a outro degrau. Se você está atravessando o difícil processo de cura emocional, encoraja-o a desfrutar do degrau de glória em que você se encontra enquanto se move para o próximo nível. Muitas pessoas transformam a cura emocional ou a recuperação do abuso em tal provação que nunca permitem a si mesma desfrutar algum aspecto daquilo. Não permita a si mesmo ser tentado a focar quando você ainda tem de andar. Em vez disso, contemple o lugar onde você já consegue chegar. Lembre-se de que você tem uma vida para viver enquanto você está sendo curado. Adote isso em sua atitude. Não estou onde preciso estar, mas graças a Deus não estou onde costumava estar. Estou melhorando, estou caminhando. Prossiga. Em alguns aspectos, o crescimento espiritual pode ser comparado com o crescimento físico. Há certos estágios pelos quais temos que passar com o objetivo de amadurecer. Penso que seguramente muitas pessoas não desfrutam a infância de seus filhos quando eles estão crescendo. Em cada estágio do crescimento, os pais desejam que os filhos estejam em outro estágio. Se o filho está engatinhando, ele deseja que eles estejam andando e deixando as fraldas, ou indo à escola, formando-se, casando, dando-lhes netos e assim por diante. Temos de aprender a desfrutar cada estágio da vida enquanto ele ocorre, porque cada fase tem alegrias e desafios específicos e não voltarão nunca mais. Como cristãos, estamos crescendo durante toda a nossa vida. Nunca podemos parar de progredir. Tome uma decisão agora de começar a desfrutar a si mesmo, enquanto se esforça para alcançar cada nível da sua vitória. Em Deuteronômio capítulo 7, versículo 22, Moisés diz aos filhos de Israel que o Senhor expulsaria os inimigos de diante dele pouco a pouco. Entre cada vitória em nossa vida há um tempo de espera. Durante esse tempo, o Espírito Santo lida conosco, trazendo novas relações, ajudando-nos a enfrentar e a receber verdades maiores. A esperança geralmente é difícil para a maioria de nós, porque a impaciência está sempre presente entre nós, gerando insatisfações. Queremos tudo agora, queremos tudo para já, e nem sempre será como a gente quer. Provavelmente nunca será como queremos. Agora nós vamos falar um pouco sobre o tema: a paciência colhe as promessas. Muitas pessoas querem as bênçãos, mas elas não querem preparar-se para elas. João Batista saiu pelo deserto clamando: preparai o caminho do Senhor, Mateus 3:3. Ele queria que as pessoas soubessem que Jesus estava vindo fazer uma obra na vida dele, mas ele precisava estar preparado. A Bíblia diz: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e não entrou no coração do homem tudo o que Deus tem preparado, feito e aprontado para aqueles que o amam, que consideram com reverência afetuosa, que prontamente obedece e que de forma grata reconhecem os benefícios que ele tem concedido. Lá em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9. A necessidade de maturidade espiritual para caminhar nas faculdades
crendo que Deus tem algo bom planejado para nós, mas precisamos compreender que prosseguir é geralmente a única saída que temos. Precisamos de fé, de paciência, de perseverança, com o objetivo de receber o resultado final de tudo que Deus nos prometeu. A passagem de Hebreus explica: portanto, não abandoneis as vossas confianças sem temor, pois ela carrega uma grande e gloriosa recompensa. Pois tendes necessidade de permanecer em paciência e perseverança, para que possais realizar e completar a vontade de Deus e assim receberdes vós apropriardes, desfrutardes de plenitude do que é prometido. Pois ainda por pouco, muito pouco, aquele que há de vir virá, e ele não tardará. Hebreus 10, 35 ao 37. Já Hebreus 6, versículo 11, lemos: Mas nós, fortes e determinadamente, desejamos que cada um de nós mostre a mesma diligência e sinceridade por todo o caminho, em perceber e desfrutar de plena segurança e de desenvolvimento da nossa esperança até o fim. Já em Isaías capítulo 43, versículo 1 e 2, o Senhor adverte seu povo dizendo: não tema, pois eu te remi, te resgatei, pagando um preço em vez de deixá-lo cativo. Chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, eu estarei contigo. Pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem te chamuscarás, nem a chama arderá em ti. Grifo da autora, comentário, observação da autora. Em observação, Davi também disse do Senhor: embora eu caminho pelo grife da autora, pelo profundo e escuro, mas a Bíblia diz, pelo vale da sombra da morte, eu não temerei, nem me amedrontarei com nenhum mal, pois o Senhor está comigo. A tua vara, observação da autora, para proteger-me, e teu cajado também quer dizer para dirigir-me, me conforta. Lá em Salmo 23, 4. Frequentemente, uma pessoa que teve raízes no abuso termina com fortaleza em sua mente que sua carne, por isso, deve atravessar o vale da sombra da morte para que essa fortaleza seja derrubada e destruída. Paulo explica que guerreamos contra o inimigo ao capturarmos os nossos pensamentos que não se alinham com aquilo que Cristo disse e ao trazê-lo em sujeição ao que a palavra diz para fazer e crer. Pois embora caminhemos, vivamos na carne, não temos que lutar de acordo com a carne e usar meras armas humanas, pois as armas de nossas mãos não são físicas, armas de carne e sangue, mas elas são poderosas diante de Deus para a queda e para a destruição da fortaleza, para refutar argumentações e soberbamente contra o verdadeiro conhecimento de Deus, e para levar cada pensamento e propósito cativo à obediência de Cristo, Messias ungido, 2 Coríntios 10, 3 e 5. Por exemplo, como resultado de ter sido abusada, vai dizer a autora, por tanto tempo, ela desenvolveu uma personalidade independente. Ela não confiava em mais ninguém, cedo na vida chegou à conclusão de que se tomasse conta dela mesma, nunca pedisse nada a ninguém, então sofreria menos. Quando o Senhor começou a revelar que a sua atitude independente não era bíblica, ela teve que caminhar pelo vale da sombra da morte. Em outras palavras, ela teve que deixar que a velha natureza da Joyce fosse para a cruz e morresse. A tentação é fugir dos nossos problemas, mas o Senhor diz que devemos enfrentá-los, as boas novas, e que Ele tem prometido que nunca teremos de
enfrentá-lo sozinha. Ele sempre estará ali para nos ajudar em cada passo do caminho. Ele tem dito: não temas, pois estou contigo. E entretanto, as coisas com o Senhor, que nossa fé é edificada nele. Gosto muito da história de Sadraque, Mesaque e Abidnego, encontrada em Daniel capítulo 3. O rei que tinha alertado para se prostrarem e adorá-lo, ou atiraria numa fornalha de fogo. Eles disseram: bem, se Deus quisesse nos libertar, ele o fará, mas mesmo que ele não liberte, nós não nos prostraremos nem adoraremos a esse rei. Eles sabiam que Deus era capaz de livrá-lo, mas se esse não fosse o plano dele, ainda manteria sua integridade diante do Senhor e não desistiria de servi-lo. Precisamos nos comprometer e servir a Deus com tal determinação. Assim, os homens foram atirados na fornalhas e o rei tornou o calor 7 vezes mais forte do que estava antes. Isso me lembra, às vezes, quando tomamos decisão certa, mas parece que nossos problemas são piores. Gosto dessa história porque ela diz que Sadraque, Mesaque e Abidnego foram arrastados e atirados na fornalha, mas quando o rei observou o fogo, eles estavam soltos, algumas vezes entrando nos problemas totalmente preso, mas é em meio aos problemas, enfrentando-os, que somos soltos e libertos. E o rei viu um quarto homem logo no fogo com eles, lembrando que Jesus disse: não temas, pois eu estou com vocês. Quando Sadraque, Mesaque e Abidnego foram trazidos para fora, eles nem mesmo cheiravam a fumaça. Refiro-me a estes homens porque o diabo também tentou destruir. Vai dizer a autora, tentou me destruir. A autora diz que experimentou muitos abusos na vida e quando estava para se libertar, deparava-se com tanto sofrimento que não conseguia compreender. Então Deus mostrou a ela que quando passava por certas situações e se colocava na escravidão, temos de enfrentá-los para ser livre. Quando começamos nossa jornada rumo à saúde plena com o Senhor, somos geralmente perturbados com medo. O medo é o inimigo da confiança. As pessoas podem ter medo de muitas coisas, de dirigir carro, de ficar sozinho, de algumas fobias e etc. Creio que o medo é a falsa evidência que parece algo real. Se o diabo consegue nos acusar, então estamos colocando mais fé naquilo que ele diz do que naquilo que Deus diz. Uma coisa é sentir medo, mas o medo nos controlará se não nos posicionarmos e enfrentarmos nosso medo. Uma mulher estava compartilhando o medo que ela tinha de fazer as coisas de que precisava fazer. Assim, uma amiga lhe disse: bem, faça-as, mesmo com medo. Esse foi o conselho transformador para a vida dela. Algumas vezes precisamos enfrentar nossos medos e simplesmente fazer as coisas mesmo com medo. Quando permitirmos que o Senhor opere, Ele começa a nos fortalecer e a desatar cada nó do medo em seu tempo. Ele nos ajuda a enfrentar as coisas difíceis e descobrir as suas promessas, que elas são verdadeiras sobre as nossas vidas. Nós não podemos gastar nossas vidas fugindo de tudo que tememos. Algumas pessoas têm tanto medo de elevador que até desistem de um emprego que está localizado no andar superior de um prédio. Se elas desejam um emprego, então precisam tomar o elevador, orar, subir aos poucos, andar, sair, respirar, repetir o processo até que vença esse medo. Precisamos vencer os medos que nos mantêm fora da vontade perfeita de Deus para a nossa vida. A Bíblia é cheia de versículo que diz: não temas, porque Deus sabia que Satanás iria tentar usar o medo para manter seu povo longe de cumprir o destino de Deus. Jesus disse a alguns dos seus primeiros discípulos: eu sou o caminho, sigam-me. Quando você decide seguir Jesus, logo aprende que ele nunca retrocede por causa do medo. Seu caminho sempre foi seguir em frente até a linha de chegada. Não seja como aquela mulher na fila da oração que sempre desistia no meio do caminho.
Por mais difícil que pareça, decida permanecer na corrida e prosseguir.